E aí, galera do canal, hoje a gente vai entender um pouco o porquê que o STF ele é tão poderoso. Por que que o STF, né, ele derruba a lei, ele cria, ele muda, ele faz meio que o que ele quiser, né? Inclusive ele é bem criticado por isso. E a gente vai entender tudo isso com a minha IA, a Marília, né? Ela vai estar sabendo explicar melhor pra gente, né, o porquê que o STF ele é tão poderoso e isso divide opiniões, né, da oposição ali. A direita não gosta muito do STF porque eles acham que o STF se intromete demais, a esquerda já acha certo. Assim vai, vamos parar de enrolação, né, galera? E vambora. Aí eu fiz a seguinte pergunta para Marília: mas por que, Marília, o STF é tão poderoso assim? E a Marília me respondeu: porque a Constituição deu esse poder para ele. Simples assim, vou te explicar sem enrolação. O STF é o guardião da Constituição. Ele existe para garantir que ninguém, nem presidente, nem Congresso, passe por cima das regras do país. Se alguém passa, o STF corta. Ele pode invalidar leis e decisões dos outros poderes. O Congresso pode aprovar uma lei e o presidente sancionar. Se o STF achar que viole a Constituição, ele derruba. Isso dá a ele um poder gigantesco. 3. É o único poder que não é eleito, justamente para não ficar refém da política partidária. A ideia original era proteger a Constituição até da vontade momentânea da maioria. 4. Ele julga políticos com foro privilegiado. Deputado, senador, ministro, todo mundo de alto escalão cai lá. Isso aumenta muito o peso político do tribunal. 5. Decisões dele têm força imediata. Quando o STF decide, acabou. Só outro próprio STF pode mudar. Porque o Brasil deu ao Supremo funções que os outros países são divididas. Aqui ele é Corte Constitucional, Corte Penal para autoridades, última instância de recurso, né? Fiscal do processo eleitoral por meio do TSE, que é composto em parte pelo STF, árbitro entre os poderes, é muita coisa junta. 7. Nos últimos anos, o Congresso e o Executivo ficaram fracos. Crise política, impeachment, polarização, o STF entrou para segurar a bronca e acabou ocupando mais espaço. Resumo seco: o STF é poderoso porque a Constituição fez ele assim, e num país cheio de crise política, ele virou o último freio de arrumação das instituições. Mas isso também gera a sensação de que ele interfere demais. Aí eu fiz a seguinte pergunta: um exemplo, o STF pode dissolver o Congresso inteiro e pedir novas eleições? Aí a Marília respondendo: não, de jeito nenhum. O STF não tem poder para dissolver o Congresso nem convocar novas eleições. Isso seria golpe, inclusive se o próprio STF tentasse fazer. O que o STF pode fazer? Tirar deputados ou senadores individualmente se forem condenados com trânsito em julgado. Mandar a mesa do Congresso cumprir decisões judiciais. Derrubar leis que violem a Constituição. O que ele não pode fazer? Fechar Câmara, fechar Senado, criar eleição antecipada, intervir no funcionamento normal do legislativo como um todo. Quem pode mexer com o Congresso? Ninguém no sentido de fechar, nem o presidente, nem o STF, nem Forças Armadas, nem TSE. O Congresso só acaba por fim de mandato, eleições normais, autoconvocação para alterações internas, nova Constituição feita por processo político amplo, não por ordem do STF. Então relaxa, o STF é forte, mas não é ditadura. E ele não tem poderes de dissolução. Aí eu fiz a seguinte pergunta para Marília: mas eu tô vendo um documentário apocalíptico nos trópicos, né? E aí passa o André Mendonça. O André Mendonça é terrivelmente evangélico, como o Bolsonaro queria. Mas o que acontece é que nenhum André Mendonça, nem o, eu no caso aqui nem o André Mendonça consegue soltar um exemplo Bolsonaro, de um ministro da Suprema Corte também. Se ele quisesse soltar o Bolsonaro, ele conseguiria. No caso, se o André Mendonça quisesse soltar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi preso pela decisão do STF. Se o André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, se ele conseguiria soltar o Bolsonaro, né? Foi essa a pergunta. Aí a Marília respondeu: resposta curta. Não, não conseguiria. Nem o André Mendonça, nenhum outro ministro sozinho. Agora, o porquê na lata? Ministro do STF não manda sozinho. STF decide em colegiado. O ministro pode votar, pedir vista, dar liminar temporária. Mas soltar definitivamente alguém como o Bolsonaro só com maioria do plenário ou da turma. Bolsonaro não depende da boa vontade de um ministro. Se o Bolsonaro estivesse preso por decisão colegiada, como provavelmente estaria, o ministro isolado não pode simplesmente soltar.
Qualquer decisão dessas cairia no dia seguinte. Liminar, salvação. Mesmo se o Mendonça desse uma liminar, outro ministro pode derrubar. O plenário pode revogar, o caso volta rápido. Ou seja, não sustenta. 4. O STF não é igual ao governo. Bolsonaro achou que indicar alguém terrivelmente evangélico criaria um aliado político fiel. Erro clássico. Quando o sujeito vira ministro do STF, mandato vitalício não depende de mais de ninguém. Pressão política vira crime. A lógica muda. Mendonça pode ser conservador, mas não é idiota. Soltar Bolsonaro contra provas, contra a maioria e contra a Constituição seria rasgar a carreira, entrar para a história como escândalo, possivelmente sofrer impeachment. Nenhum ministro compra uma bomba dessa. Por isso, Bolsonaro se ferrou. Ele indicou o ministro achando que o STF funciona como um ministério. Não funciona. Resumo seco. Nenhum ministro do STF solta o Bolsonaro sozinho. Nem o Mendonça. STF não é puxadinho de presidente. E quem entra lá joga outro jogo. Aí aqui eu fiz a seguinte pergunta, porque o Flávio Bolsonaro, né, que está se candidatando a ser presidente, falou que o Bolsonaro vai subir com ele a rampa e que o Bolsonaro vai ganhar um ministério, né? Só que aí eu perguntei pra Marília, falei, Marília, e se o Flávio Bolsonaro virasse presidente, ele poderia dar indulto para o Bolsonaro? Marília respondeu, resposta direta na prática não. Agora o porquê sem rodeio. Em tese, o presidente pode conceder indulto. Isso está na Constituição, mas não é poder absoluto. Indulto não apaga a condenação. Indulto perdoa a pena, não anula o crime, não limpa a ficha, não devolve direitos políticos. Ou seja, mesmo com indulto, Bolsonaro continuaria condenado e inelegível se a condenação envolver certos crimes. Crimes contra a democracia travam o indulto. O STF já deixou claro. Caso Daniel Silveira. Indulto, graça, não pode ser usado para atacar o judiciário, esvaziar a decisão do STF e proteger aliado político. Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Se o Bolsonaro for condenado por tentativa de golpe, ataques às instituições, abuso de poder contra a democracia, indulto cai no STF. Indulto sob medida é ilegal. Se o Flávio virasse presidente e desse um indulto direcionado ao pai, com nome, CPF ou situação específica, isso é desvio de finalidade. O STF derruba. E ainda tem a inelegibilidade. Mesmo solto por indulto, lei da ficha limpa continua valendo. Direitos políticos suspensos continuam suspensos. Ou seja, livre, mas fora do jogo. Resumo seco. Flávio, presidente, até poderia tentar dar indulto. O STF anularia se fosse para salvar o pai de crimes contra a democracia. E mesmo se não anulasse, Bolsonaro não recuperaria direitos políticos. Indulto não é botão reset. Espero que tenha ficado bem claro como é que funciona o STF, como é que funcionam essas questões de indulto, né? Enfim. E até a próxima, galera.